Você consegue explicar Deus em uma frase? Se alguém perguntar para você, Deus é um ou ele é três? O que você responde para essa pessoa? Porque essa é uma pergunta que pega muita gente de surpresa. Cristãos que já têm anos de igreja, que têm uma vida com Deus, às vezes trava na hora de dar essa resposta. E se eu te disser que existe um momento na história bíblica onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles aparecem juntos no mesmo lugar. E isso não é nenhuma interpretação forçada ou uma teologia rebuscada, na verdade está escrito ali, na cara de todo mundo. E é esse texto bíblico que a gente vai abrir hoje, nesse vídeo de hoje. Olá, meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Esse canal aqui, ele serve pra gente ir direto ao ponto e estudar a palavra de Deus de uma forma prática e objetiva para as nossas vidas. Hoje a gente vai começar uma série nova aqui no nosso canal e eu tô muito animado para compartilhar ela com você. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, um Deus só em três pessoas. E para começar hoje eu quero levar você para um momento mais lindo da revelação trinitariana de toda a Bíblia. Você não vai encontrar nada igual em nenhum lugar da Bíblia. É o momento do batismo de Jesus. É ali que a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo de uma forma junto, de uma forma visível. E se você quer entender como essas três pessoas atuam na sua salvação, na sua vida, no dia de hoje, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. E se esse vídeo aqui te ajudar em algum momento, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, porque isso faz toda a diferença aqui pra gente no Bíblia Talk. O nosso texto bíblico de hoje está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13 ao 17, e eu quero ler ele para você nesse exato momento. Ele diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Gente, eu tenho certeza que essa cena foi uma cena impressionante. Jesus, ele sai da Galileia, ele caminha até o Rio Jordão, e ele pede para ser batizado por João Batista. João, ele era um profeta e ele reconhece na hora o que estava acontecendo ali. Ele reconhece na hora quem estava ali diante dele. E ele fala assim: olha, peraí, nós estamos invertendo a coisa. Eu que preciso ser batizado por você, Jesus. Mas Jesus, ele insiste e ele diz: deixa isso por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E aí vem a pergunta que muita gente não tem coragem de fazer, ou muita gente nunca nem pensou em fazer. Por que Jesus precisava ser batizado? Jesus, nós sabemos que ele não tinha pecado, então ele não precisava de arrependimento. Mas nós precisamos entender que o batismo de Jesus não foi para mostrar o arrependimento. Na verdade, foi para se identificar com a humanidade pecadora. Foi um gesto de solidariedade de Jesus para com a gente. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu vim aqui para fazer tudo o que é justo. E esse batismo de Jesus acaba marcando o início público do ministério dele, porque foi a partir dali que ele começa a fazer pregações do evangelho, foi a partir dali que ele começa a curar pessoas, foi ali que ele começou a chamar os seus discípulos. Mas o mais impressionante é o que vem a seguir desse momento que Jesus é batizado. Olha só o que acontece, o que está escrito aqui. Jesus, ele sai da água e o Espírito de Deus desce em forma de uma pomba e pousa sobre ele. E ao mesmo tempo, uma voz declara do céu dizendo: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você consegue perceber o que está acontecendo nesse exato momento da história? O Filho de Deus está na água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e o Pai fala do céu: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As três pessoas da Trindade ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e isso é muito importante, porque tem muita gente por aí ensinando que Deus é um só, mas que ele tem diferentes formas de atuar. Às vezes ele aparece como Pai, às vezes ele aparece como Filho, e às vezes ele aparece como Espírito Santo. E isso é chamado de modalismo, e tem pessoas que chamam isso de unicismo também. E é uma heresia muito antiga e muito grande, porque aqui no batismo de Jesus, no batismo, nesse texto que nós acabamos de ler, mostra exatamente o contrário, destrói esse argumento. Porque aqui nesse texto bíblico que nós lemos hoje, os três aparecem simultaneamente. Então não foi um revezamento, saiu um, apareceu o outro. Foi uma revelação conjunta. Imagina aí uma cerimônia de formatura.
Os formandos, eles estão ali recebendo o diploma, a autoridade acadêmica está ali declarando oficialmente a conclusão daquele curso, e a família está sentada ali na plateia, testemunhando tudo aquilo que está acontecendo. E o batismo de Jesus foi como uma cerimônia de apresentação oficial do Messias. O Deus Pai estava lá, dando a palavra de aprovação. O Espírito Santo estava lá selando com a unção. E o Filho estava lá assumindo a missão que o Pai tinha dado. Então nós vemos que são as 3 pessoas da Trindade em perfeita sintonia. E eles estavam ali inaugurando a maior obra de resgate da história da humanidade. E isso nos leva para uma nova pergunta que faz muito sentido. Se são 3 pessoas, como é que só pode ser um só Deus? Isso não seria uma contradição com o que nós acabamos de falar? Eu quero te dizer que essa pergunta é uma pergunta clássica. E a resposta para essa pergunta está na própria Escritura. Olha só o que Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4 vai dizer. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então você consegue enxergar que a Bíblia é muito clara. Existe só um Deus, e isso é o que a gente chama de monoteísmo. E Jesus, ele confirma isso nas Escrituras, e a igreja primitiva cria nisso também. Mas esse mesmo Deus, ele se revela em 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas que compartilham da mesma essência divina. Os teólogos, eles vão usar uma palavra grega específica para isso. Eles vão usar a palavra ousia, e essa palavra significa essência, substância. Deus tem uma só ousia, ele tem só uma essência, mas ele se manifesta em 3 pessoas distintas. Isso parece um pouquinho complicado às vezes para muita gente entender, mas eu quero tentar simplificar isso para você. Quando Jesus ele está dando a grande comissão, lá em Mateus no capítulo 28, no versículo 19, ele diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você consegue reparar um detalhe aqui muito importante? Jesus ele diz aqui em nome no singular, ele não diz nos nomes. Então ele quer dizer que é um só nome, uma só essência, mas em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E isso mostra a unidade de essência com distinção de pessoas. E cada pessoa tem um papel específico na obra da salvação. Você quer ver? O Pai, ele elege, o Filho, ele redime e o Espírito Santo, ele santifica. São papéis diferentes, mas é uma só obra. Pensa só numa orquestra sinfônica tocando aí na sua cabeça agora. Você consegue ouvir o violino, você consegue ouvir o piano, o violoncelo, e cada instrumento tem um som diferente. Cada músico toca uma parte diferente. Mas quando eles tocam juntos, não é uma bagunça, é uma música, é uma só harmonia perfeita. E a Trindade funciona da mesma forma. São 3 pessoas, cada uma tem a sua função, mas a obra é uma só. Qual que é a obra? É a salvação da humanidade pecadora. E eu quero que você entenda que isso não é uma invenção da igreja. Isso já está na Escritura desde o início, lá no batismo de Jesus. A bênção apostólica também usa essa mesma fórmula. O batismo usa essa mesma fórmula. E a carta de Paulo também vai usar a mesma fórmula. E talvez você esteja agora perguntando: tá, Renato, eu entendi, a teologia é muito importante, mas isso muda o que na minha vida prática? Eu quero te dizer que isso muda tudo e completamente. Porque a doutrina trinitariana, ela não é um conceito abstrato que fica lá dentro de um livro guardado no seminário. Ela é a base da nossa fé. E olha só o que Paulo ele vai escrever lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, dizendo assim: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E essa é a bênção apostólica. E não sei se você reparou aqui, mas ela também é trinitariana. A graça ela vem do Filho, o amor vem do Pai e a comunhão ela vem através do Espírito Santo. As 3 pessoas atuando na sua vida. Isso não é uma teoria, isso é uma experiência diária. Então, quando você ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. E isso é a vida cristã trinitariana. E é justamente por causa disso que é muito perigoso distorcer a Trindade. Se você olhar ao longo da história, surgiram várias teorias, várias heresias que tentavam simplificar ou distorcer essa doutrina. Teve o triteísmo, que é a ideia de separar esses 3 deuses, que existem 3 deuses. E isso é uma completa violação do monoteísmo que a Bíblia prega, porque a Bíblia diz que existe um só Deus. Também teve o unitarismo. O que é o unitarismo? É aquela ideia de que existe apenas Deus, existe apenas o Pai, e que Jesus e o Espírito Santo são criaturas. E isso contradiz o que João disse no capítulo 1, no versículo 1 de João, que diz que o verbo era Deus. E também contradiz o capítulo 5 de Atos, onde mentir ao Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. E também teve ao longo da história o unicismo,
ou então conhecido também como modalismo, que é a ideia de Deus, que é uma pessoa só que usa 3 máscaras diferentes para poder fazer as coisas que ele precisa. Mas é interessante que se a gente olhar para o texto que nós lemos hoje, o batismo de Jesus mostra claramente que são 3 pessoas existindo ao mesmo tempo no mesmo espaço. E aí você pode virar para mim e dizer, mas por que isso importa, Renato? Isso importa porque a nossa salvação, ela depende do conhecer a Deus verdadeiramente. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, quando a gente distorce essa verdade, quando a gente distorce quem realmente Deus é, a gente começa a adorar um Deus que não existe. Então, o que a gente sabe até agora? Nós sabemos que o batismo de Jesus, as 3 pessoas da Trindade, elas se revelaram ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo espaço. O Filho de Deus estava ali nas águas, o Espírito Santo estava descendo como pomba e o Pai estava falando do céu. Em segundo lugar, Deus, ele é uma só essência, mas tem 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem um papel específico, mas apenas um objetivo, a obra da salvação. E em terceiro lugar, a doutrina do Evangelho, ela não é abstrata. Na verdade, ela protege a verdade do Evangelho e ela define quem Deus é de verdade. E eu quero te dizer que a Trindade não é um quebra-cabeça que a gente precisa resolver com a nossa mente. Na verdade, é um mistério que a gente precisa adorar com o nosso próprio coração. Então, quando você conhece esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você começa a descansar na salvação que ele proporciona para você. E no próximo vídeo a gente vai mergulhar na pessoa do Pai. Quem que é o Deus Pai? E o que significa ele ser a fonte da divindade e como isso muda a forma como você vive, a forma como você ora, a forma como você interage com ele no dia de hoje. Já me conta aqui nos comentários qual das 3 pessoas da Trindade você sente que conhece menos. Será o Deus Pai? Será o Deus Filho? Será o Espírito Santo? Eu quero muito saber porque isso pode me ajudar nos próximos vídeos aqui dessa série. E se esse vídeo aqui ele te ajudou de alguma forma, por favor, já deixa aí o seu like, já deixa aí o seu comentário, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que também tem essa dúvida sobre a Trindade. Eu tenho certeza que você já conversou com alguém sobre isso. E se inscreve nesse canal para acompanhar ainda mais todos os vídeos que vão sair dessa série. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje e nós nos vemos no próximo vídeo.